Começando mais um Xablau! Quem tá falando aqui é o Yuri Danca. Todo Xablau a gente traz um convidado especial, né? E hoje temos uma convidada mais que especial. Ela, digamos que ela já é amiga da casa, mas aqui no Xablau é a primeira vez que ela tá vindo. Estou falando da futurista e escritora Marta Gabriel, uma salva de palmas! Muito bom! Oi, Marta, tudo bem? Oi, querido, que prazer de novo a gente bater no papo, né? Pois é. Cara, quando você fala futurista, é uma coisa meio assim, nossa, é futurista? É astróloga? Que é ser um futurista? Essa pergunta é ótima. Aliás, todo mundo ia fazer essa pergunta, né? Quando você vê um relatório de tendências, a gente sempre vê, né? Relatório de tendências de moda, relatório de tendências de comportamento, relatório de tendências tecnológicas, relatório de tendências... De onde vem isso, né? Não é adivinhação. Futurismo é uma disciplina que ela é uma mistura entre métodos para você pesquisar sinais de mudança, para você analisar cenários, e é uma mistura com imaginação. Por quê? Porque o futuro a gente também imagina, não é só o que está acontecendo aqui, o futuro é determinado pelo que você faz aqui e por aquilo que você quer. Então a gente, como humanidade ou como uma área específica, energia, saúde, educação, ou a gente no nosso próprio, né, pedaço, a gente tem que entender quais são os sinais de mudança, quais cenários que a gente tem possíveis, prováveis, plausíveis, preferíveis, e quais desses cenários que eu quero e quais eu não quero. Então, um exemplo, né? Futurismo é uma disciplina que começou no início do século passado, quando os militares nos Estados Unidos perceberam que a gente estava tendo uma aceleração e o futuro estava ficando mais incerto. Porque pensa, ó, quando o mundo não muda, o futuro é igual ao passado. Você não tem que se preocupar com o futuro. Quando o mundo começa a mudar mais rapidamente, você começa a ficar com incertezas sobre o que vai mudar. Então, estudar essas mudanças passou a ser essa área. Oficialmente, a partir dos anos 50, ela virou uma área de estudo em universidades, etc. Aliás, alguns dos futuristas famosos que as pessoas conhecem, Alvin Toffler, Arthur Clarke, são pessoas que no século passado, Fate Popcorn, no século passado eles viam esses sinais de mudança. Só que o século passado mudava ainda devagar. Na virada desse século, esse ritmo acelerou assim muito. E aí, essa área de estudos de futuros passou a ser mais necessária. Tanto que eu defendo que criancinha, eu tenho um netinho de 3 anos e outro de 1 ano, criancinhas precisam ser letradas em futuros. Por quê? Por causa desse ritmo de mudança. Então, todos nós, como a humanidade, se você pensar nosso tempo de existência, 99,5% desse tempo, pelo menos, a gente evoluiu num ritmo de mudança muito lento. Então, o nosso cérebro, ele foi configurado não para antecipar mudanças, mas para aprender com o passado para não repetir erro. Então, como que nós fomos educados até o final do século passado e ainda continuamos ser, e o nosso organismo reage assim? A gente foi educado para responder, a gente não foi educado para antecipar. Então, é necessário, com esse ritmo cada vez maior de mudança, que desde pequenininhos a gente aprenda a analisar cenários, pelo menos. Você não precisa ser um futurista, mas pelo menos tenha essa habilidade de pensar como que pode, a partir de agora, desse sinal aqui, a gente ter várias transformações. Eu posso dar um exemplo, se você quiser. Por exemplo, se você pensa, e aí posso falar para todo mundo, o que é um sinal de mudança? Sinal de mudança é quando você tem alguma coisa que você estranha, porque é uma mudança. Então, essas notícias que a gente está vendo de IA, não a IA em si, mas a cada aplicação dela. Por exemplo, que a IA está estudando o latido dos cachorros para ver um padrão para a gente poder entender os cachorros, né? Os animais. Quando você lê a notícia, você estranha, você fala, uau, o mundo mudou. Então, esse é um tipo de notícia que traz vários pensamentos de cenários. Tipo, que coisas boas que podem vir desse nosso relacionamento com os cachorros, entendendo o que eles falam e eles com a gente. E que coisas ruins podem vir disso. Traçando esse cenário, esses cenários todos, a gente começa a ver aquilo que a gente quer que aconteça no nosso relacionamento com os animais e aquilo que a gente não quer que, por exemplo, pode ter um cenário que é prejudicial para eles. Pode ter um cenário que você está usando dos cachorros de uma forma não adequada para poder fazer essa avaliação. Então, é muito interessante quando você fica alerta para isso. Você fala, por que as pessoas... Que nem, eu já devo ter falado aqui algumas vezes o quanto que eu sou fã de Star Trek. Assim, eu sou tracker na veia. Assisti não sei quantas vezes todos os episódios. Eu tenho réplica da Enterprise. Para quem não sabe o que é, gente, assiste Star Trek. Está disponível no Netflix. Na Netflix. Por que eu sou fã?
Olha só, Yuri, nos anos 60, é futurismo na veia, tá? Todo mundo fala de George Lucas, ok, ele é brilhante, adoro ele, Star Wars é legal. Ok, sou. Agora, se você pegar Star Trek, o Gene Roddenberry, que é o cara que criou a primeira leva de Star Trek dos anos 60, 66, primeira temporada, 67, 68. Quando que o homem foi para a Lua? 69. Isso foi antes do homem para a Lua. E eles discutem, para quem for assistir a série original, que foi gravada nessa época, eles estão discutindo inteligência artificial, ética, antropologia, amor por androide. Tudo que você imaginar que é o que a gente está discutindo hoje está em Star Trek no original. Depois foram feitos vários outros spin-offs que foram gravados depois. Mas quando você olha isso, fala, gente, como é que eles podiam discutir o que a gente está falando agora décadas depois? Porque os criadores enxergavam sinais de futuros. Inclusive, George Lucas bebeu na água de Star Trek. Star Trek é simultâneo com 2001, Odisseia no Espaço, na gravação na mesma época. Então, aquela coisa fervilhando de sinais que a NASA estava colocando, os russos estavam colocando, que você tinha já algumas iniciativas. O que isso pode dar? Se a gente está começando a explorar o espaço agora, quais são os cenários que a gente deve ter nas próximas décadas, que são bons ou ruins? E eles exploraram esses cenários. Então, quando você tem esse letramento, você fica muito mais preparado, que é o que eu falo no livro Liderando o Futuro, né? Eu sempre brinco que é assim, eu falava com os meus filhos desde que eles eram pequenininhos, eu falava assim, a vida não... Isso não é eu que falo, isso é um fato. A vida não recompensa a gente por esforço. Ela recompensa por resultado. Ponto. Como é que você obtém resultado? Estando preparado. Qual é o problema hoje? O futuro está acelerado. Ele não espera e não perdoa a falta de preparo. Então, como que você consegue ter resultados bons? Se preparando para o futuro, enxergando cenários. Aí você consegue ter uma visão real do que é possível, provável, plausível. Os estudos são muito interessantes e você pode acompanhar, inclusive quem faz os estudos. Se você não faz, você pode acompanhar o Fórum Econômico Mundial, vira e mexe, posta estudos de futuros, várias universidades, várias empresas, todas as consultorias que você imaginar fazem os estudos de futuros. Tem os institutos de futuros no mundo inteiro, tem futuristas, certo? Então, o que você faz? Acompanhando isso e pensando sobre essas possibilidades, você perde a ingenuidade de achar que só tem um futuro, que você prevê o futuro, que alguém prevê o futuro. Você começa a ver que tem cenários e você começa a ficar preparado para escolher o cenário que você quer. Você cria o futuro que você quer junto com os outros. Pergunta. Os Simpsons, né, acertam várias previsões. Seriam os escritores de Simpsons futuristas? Com certeza, se eles não são, eles têm consultores que são, né? Então, muitas vezes... Por que eu adoro ficção, de maneira geral, né? Porque a ficção, ela analisa a essência humana. Você já viu que pessoas da área técnica erram muitas previsões? Os técnicos, eu sou engenheira, tá, gente? Posso falar? É engenheiro. A gente tem vários fatos, histórias que contam de pessoas brilhantes das áreas técnicas que negaram a internet, que negaram o telefone, que negaram, achava que não servia para nada o computador, que não sei mais o que. Não consegue enxergar além. Agora, quando você fala do pessoal de ficção e dos futuristas, tem a parte da imaginação que é aonde eu quero chegar, aonde eu quero ir. A essência humana, ela tem uma busca que um dia vai ser alcançada. A falta de limite faz a pessoa ir mais longe, né? Porque, assim, a área técnica, ele conhece muito bem, muitos dos detalhes, então ele sabe todos os limites. Então, a imaginação dele tá batendo no limite, é isso mesmo. É no limite. Ele enxerga os limites. Os limites são temporários. A imaginação... Einstein falava isso. Einstein falava que o conhecimento é limitado e a imaginação é infinita. Ela é tudo. E aí o humano, se você pegar, Yuri, é bem legal. Para quem estuda os gregos, se você vai lá para trás, por isso que é legal estudar, né? Se você vai lá para trás, você começa a ver que a essência do que a gente quer, os anseios humanos são os mesmos. Viver para sempre, ser feliz, amor, ser respeitado. Aí quando você começa a ver toda a tecnologia, tudo que a gente desenvolve, teoricamente, é para cumprir, é para fazer, realizar esses anseios que a gente quer. Por exemplo, o de viver para sempre está na mitologia grega. Tem casos de eles construírem robôs para defender. Ou seja, a gente sempre quis ter inteligência artificial, robô, coisas mais fortes e poderosas que ajudem a gente a ter resultados melhores, né? Mas é lógico que, se você for olhar, tem tanto o uso para o bem ou para o mal. Esse é um exercício de futurismo. Tem o uso para a guerra,
que é para você vencer todo mundo, você conquistar, e tem o uso para o bem, que é para você viver melhor, todo mundo em harmonia. Então, sempre tem essa dualidade. E a gente, quando analisa essa dualidade, a gente fica menos ingênuo, porque a gente sabe que toda tecnologia, não importa qual seja, ela vai trazer desdobramentos bons e ruins. E a gente tem a obrigação de tentar realizar os bons e evitar os ruins. A inteligência artificial... tudo bem que ela não é nova, né? É que a gente fala muito sobre ela agora, né? Isso. A inteligência artificial ela foi criada acho mais de 10 anos, aí depois você vai falar a data certinho, porque eu não sei. Mas assim, que foi pra boca do povo mesmo e começou a ter uma grande utilidade, eu acredito que foi ali quando surgiu o ChatGPT, que todo mundo falou, opa, agora eu consigo conversar com ela, eu consigo fazer isso daqui... Beleza, foi aí que todo mundo entendeu. Naquele momento foi é o famoso barata voa, né? Chegou uma barata voa, todo mundo correndo, né? Todo mundo correndo, meu Deus, aquela lá e tal. Só que agora ela começa a ganhar utilidade. Então, assim, o ChatGPT ganhou uma maturidade, ele já tem API já ligada com diversas coisas, o próprio ChatGPT evoluiu, já tem busca online, era multimodal. Multimodal, equipamentos já estão usando, e por mais que equipamentos não façam a consulta online, elas estão usando os modelos criados por inteligência artificial já é bem diferente. Que momento a gente está agora da inteligência artificial? No começo assustou, agora ela ficou útil. Continua assustando. É? Continua assustando. Acho que até mais do que antes. E até para todo mundo aqui ficar, né, talvez mais confortável, eu também estou assustada, todo mundo está. Se você não tiver, eu acho que você não está entendendo o que está acontecendo, né? Porque a gente nunca teve uma tecnologia tão poderosa, nunca, no nível cognitivo. E aí, o que acontece? Aliás, a gente podia pôr os pingos nos is aqui, que é, o que acontece com a máquina para ela se tornar inteligente? Qual a diferença dos sistemas que a gente tinha antes, que eram sistemas programados, né, que a gente passou evoluindo aí o século passado, a gente passou pela era da informação por meio de sistemas computacionais, certo? Eu acho que a diferença é que ela aprende sozinha, sem você ter que imputar dados nela? Exatamente. Ela aprende, dados não, você pode até não ter que imputar dados nela, ou pode ter que imputar dados nela. A diferença é que conforme ela vai atuando no mundo, ela aprende e muda de rota, que nem os humanos fazem. Então, isso veio paralelo com os programas, porque os programas anteriores, eles eram programados e faziam sempre a mesma coisa. Não importa o resultado que ele tivesse, bom ou ruim, precisava de um humano analisar aquele resultado e mudar o programa para ele funcionar de outra maneira. Então, quem pensava era o humano. O programa executava o pensamento que um humano já determinou. Com a IA, e isso já vem acontecendo há bastante tempo, e aí eu vou falar a diferença da generativa, a IA começa a aprender. E ela aprende. Qual a diferença do cérebro humano para um cérebro artificial? Velocidade e volume. A gente não consegue, em hipótese nenhuma, nosso cérebro biologicamente não é configurado para processar em alto volume e em alta velocidade. Então, volume de dados, né? E velocidade. Mas a gente é muito bom de contexto e a gente deveria ser muito bom de pensamento crítico. A IA é muito boa de razão, melhor do que a gente, porque a gente tem emoção. A gente é muito bom de emoção, deveria ser, né? A gente está perdendo emoção, mas ok, isso é um papo para outro dia. Mas ok, emoção. Então, quando você vê, são naturezas complementares de inteligência. Só que ela está avançando muito rapidamente naquilo que é realmente inteligência processual de volume e de velocidade. Então, nessas áreas, a gente não compete mais com ela. Tudo que for coisas que ela faça nesse sentido. E até para a gente voltar, que a gente estava falando das tendências, estava falando de futurismo, a gente já tinha essa ideia de seres artificiais autônomos no imaginário humano, coletivo, desde a antiguidade. A gente começa a ter como área mesmo de ciência, que nem eu falei do futurismo, que virou uma área na década de 50 do século passado, a IA vira uma área de estudo também na década de 50 do século passado, oficialmente, com Alan Turing e vários outros cientistas naquela época. No meu livro de IA tem isso daí, quem quiser, Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso, conta toda a história até chegar aqui. Então, já existia isso, já foram feitos vários experimentos, toda a rede neural, a parte de robótica, os primeiros sistemas que jogavam xadrez. A origem é lá, então não tem nada de novo, a gente está falando uma coisa aí de 75 anos já. A diferença não tinha no mundo software, na realidade não é nem software, é hardware, processamento suficiente e não tinha dados. Quando que a gente começa a ter dados?
Depois da internet, se você pegar especialmente depois das redes sociais, a gente está inundado de dados, e cada vez mais dados, sobre tudo quanto é tipo de coisa. E a gente começa a ter o quê? O mobile, que tem a internet das coisas, que são sensores esparramados em tudo quanto é lugar, pegando o quê? Dados. Nada. Então você começa a ter dados. Até a dica é, sem dados não tem inteligência. Se pegar a inteligência humana, vamos fazer um exemplo primeiro da inteligência humana. O nosso cérebro é o processador. Só que se você tiver o cérebro melhor do mundo, e você viver numa caixa, numa redoma, que você nunca teve dado nenhum na vida, você não tem como desenvolver inteligência. Como é que o nosso cérebro funciona? Como é que ele é inteligente? Capturando dados pelos nossos sentidos. Né? Os 5 sentidos, tem gente que tem 6, ok, mas 5 sentidos capturam os dados, esses dados você processa. A memória faz o quê? Ela aprende, ela vai guardando aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, e ela ajuda no processamento. Então, o que a gente está falando? Isso para o humano e para a IA. Processamento, que começa a estar disponível uma capacidade de processamento suficiente para você fazer redes mais profundas. Quanto mais redes profundas, que nem o nosso cérebro, né? Você tem redes neurais, você gasta mais energia. Você precisa, o humano foi inclusive desenvolvendo, né? Você começa a ter máquina que permite isso, agora cada vez mais, vocês devem estar acompanhando o que aconteceu com a NVIDIA, que as ações da NVIDIA foram para o espaço, passaram por todas as Big Techs, empresa mais valiosa do mundo. Por quê? Porque ela produz a infraestrutura, os chips, que vão fazer esse processamento para IA, que todo mundo usa. E a outra coisa é os dados. Então, quando que a gente começa a ter isso? 2010, se a gente for dar uma data aproximada, 2010 para cá, a gente já tem IA sendo utilizado por detrás de telefone celular, por detrás do Google, por detrás do Waze, por detrás de um monte de coisa, de sistemas que a gente utiliza no dia a dia. Só que essa IA, para ser desenvolvida, ela precisava de equipes grandes, pessoas técnicas. Então, eram as empresas que faziam isso. Você não conseguia, uma pessoa comum, qualquer, né, Marta, como é que eu faço para criar alguma coisa que a IA me ajude? Não, eu usava as coisas que a IA fazia por meio das empresas que programavam ou permitiam aquilo. Então, até final de 2022 foi assim. A IA estava por detrás dos sistemas que a gente usava. A gente não tinha poder de utilização direta da IA. Tanto que eu comparo isso, eu chamo isso de IA 1.0, que comparo isso com a Web 1.0, que é quando as empresas faziam a web e ninguém sabia programar, você tinha que ser um time para fazer um site, para fazer algo que as pessoas utilizassem. A partir das redes sociais, todo mundo começou a programar. A usar a internet. O que aconteceu? A internet passa a ser parte da vida de todo mundo. E todo mundo tem poder de utilizar aquilo nas suas coisas cotidianas. A gente teve a Web 2.0. O que acontece a partir do ChatGPT? Final de 2022, início de 2023. A IA passa a ser chat. E aí, para você usar a IA, basta conversar. E está na palma da mão em vários dispositivos. O que acontece com isso? Ela entra na mão de todo mundo, na vida de todo mundo, portanto, ela passa a ser uma explosão e está em todas as áreas. Ela não está mais só confinada a uma área X, Y, Z ou precisa de times para fazer coisas técnicas profissionais. Pode fazer qualquer coisa. E aí, qual é o grande problema que a gente tem? Maravilhoso, num lado, óbvio, né? Porque você começa a usar IA para fazer apoio para qualquer tipo de coisa que você queira aprender, melhorar a produtividade, etc. Mas, por outro lado, é uma tecnologia extremamente poderosa e passa a estar na mão de gente que ainda não está preparada. A maior parte das pessoas não está preparado. E quando você não está preparado, se você usar errado, usar mal uma ferramenta, em vez de ela te ajudar, ela te machuca. Não é? Se você pegar um serrote e não sabe usar, você serra o dedo. Se você usar uma faca, você não sabe usar, você se machuca. Se é qualquer coisa que você vai usar, quanto mais poderosa a ferramenta, pega um avião, tenta decolar e você não sabe voar. Vai dar ruim, né? Então, tem que pôr no piloto automático. Então, agora, o que a gente está vendo? Até você estava lembrando, né, que a gente já conversou há 1 ano e meio atrás, quando deu o boom do ChatGPT, etc., as pessoas, a sensação que as pessoas tiveram é que aquilo surgiu de repente. Não surgiu de repente, já estava aí há um tempão. Mas era um momento de, uau, tem isso, de encantamento. Qual é o nosso cenário agora? Como é que eu uso isso? Como é que eu uso isso? Como é que isso me ajuda? E como é que isso não tira o meu emprego? Como é que isso faz a gente ter uma vida melhor? Como é que a gente, como humanidade, vai dar conta disso? Então, para quem está começando, talvez seja algo que você está ainda, né, pensando
sobre o que está acontecendo, mas se a gente for ver as empresas, as universidades, os governos, o pensamento está num outro patamar já, do tipo, como que a gente caminha junto como humanidade para que isso seja benéfico e não seja nocivo em nenhum grau. Porque tudo que é poderoso para os dois lados, né? Foi aquilo que a gente estava falando. Então é nesse momento agora que eu vejo. E até para quem está preocupado com o emprego, eu brinco que é assim, ó. A gente, como humano, é muito egoísta. A gente está preocupado com a gente. Isso aí é... Tanto que se você quiser engajar um humano, você tem que engajar com a linguagem dele, aquilo que ele entende, aquilo que tem interesse para ele. A gente é direcionado por interesses e medos, né? Agora, quando a gente pensa como humanidade em relação à IA, a questão do desemprego ou da substituição tecnológica, etc., é uma questão que é importante, mas a gente sempre se adequa, né? A gente acaba adequando. O problema é a IA evoluir em termos de inteligência sem acompanhar o lado humano. Então, inteligência sem humanidade é cruel. Inteligência sem humanidade é cruel. Então, a gente tem que garantir que essa evolução de inteligência, ela vem acompanhada dos valores humanos. Tanto que toda a discussão de IA hoje não é tecnológica, é humana. É humana. Se falar das habilidades necessárias para o futuro, são humanas. Qual é a habilidade necessária para você conversar de maneira adequada com qualquer IA, ChatGPT ou qualquer uma delas? São habilidades humanas, de perguntar, de vencer vieses, é humana. Não é como que você respeita o outro, como que você considera todos. Porque se a gente não pensar nisso, não tem sustentabilidade para a humanidade. Esse é o risco. Não é a IA matar a gente, é a gente mesmo se destruir por alguma bobagem que a gente faz. Quer ver, ó? Uma das consequências, uma das coisas mais discutidas em IA, que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para resolver, né, que é uma questão que vai muito além disso que a gente está falando de substituição de trabalho, etc., que é o alinhamento de IA. O que é o alinhamento de IA? É você pedir para a IA fazer uma coisa e quando ela faz aquela coisa, você garantir que ela não teve consequências indesejadas para realizar aquela coisa. Então, por exemplo, se eu peço para alguém ir comprar para mim uma água ou um chocolate, alguma coisa, e essa pessoa vai e me traz um chocolate, ou qualquer coisa que eu pedi, eu estou satisfeita, resolveu o meu problema, certo? Agora, se para ela comprar esse chocolate, ela teve que roubar. Se para ela comprar esse chocolate, ela atropelou alguém na rua. E se para ela comprar esse chocolate, ela esbarrou em alguém que estava passando e prejudicou uma sequência de vários carros que se engarrafaram ali e bateram um no outro. Então, essas outras coisas que para nós humanos é óbvio, quando eu falo, me compra um chocolate, é óbvio que você vai comprar com meu dinheiro, me pede dinheiro, então você compra, eu te pago depois. Está tudo resolvido, porque a gente tem N códigos que estão construídos, que são subentendidos. Se você não deixa isso muito claro para as IAs, o que acontece com as consequências indesejadas? Ela faz aquilo que você pediu. E aí volta para aquela brincadeira, né? Aí faz que nem Thanos. Ah, tem muita gente que está insustentável, vamos matar metade. Não, não vamos matar metade. Não vamos, isso não é opção. Então, esse alinhamento é uma das dificuldades que a gente tem. Uma frase aqui que eu li, um cara chama Peter Thiel, ou Thiel, não sei como fala, né? Ele fala assim, a inteligência artificial é uma má notícia para as pessoas com habilidades matemáticas e a sociedade vai mudar em favor de pessoas com fortes habilidades verbais. Eu queria saber se você concorda com essa afirmação dele. Mais ou menos. Eu concordo que realmente a gente está indo de técnico para humano. Então, as habilidades verbais, comunicacionais, elas estão em alta porque estão relacionadas com como que você usa a IA. E a IA não precisa de... Usar IA hoje, você não precisa ser técnico para usar, tanto que todo mundo que falava que você precisava programar no futuro está mudando de ideia. Mas, para você fazer uma pergunta adequada e para você ter uma fluência verbal adequada, você precisa de lógica, você precisa de encadeamento de ideias, e isso está muito relacionado com habilidades matemáticas também, né? Então, se você aprender matemática, não dá para você aprender sem ter lógica. Então, a lógica, ela fundamenta todas as habilidades verbais, porque sem argumentação baseada em lógica, você tem o quê? Argumentos vazios. É aquilo que a gente fala de retórica vazia, né? Tanto que um dos pilares do pensamento crítico, que, na minha opinião, é a habilidade principal para o futuro, um dos pilares é lógica, argumentação e retórica.
Você não consegue fazer uma sem a outra quando você tem comunicação verbal adequada. E aí a gente tem um outro problema, Yuri, porque eu estava vendo pesquisas, eu até postei, acho que esses dias, eu postei ou eu vi, eu não lembro, desculpa, eu não tenho certeza, de que os jovens estão deixando de conversar com outras pessoas, né? Eles estão ficando muito fazendo só as coisas deles no computador. E aí, como que você adquire a habilidade verbal, conversacional? É conversando. Se você aprender a conversar com o ChatGPT, é bem interessante, tá? Porque bater um papo muito bom, se você soube, mas você tem que saber conversar. E como é que a gente treinou as habilidades de conversar com outros humanos? Então, se você não tiver isso, você não conversa com a máquina, você não conversa com outro humano. Ó, uma das habilidades que são fundamentais na nossa era é negociação. Porque, aliás, em Star Trek está lá. Todo capitão de Star Trek, capitã, é versado em diplomacia e negociação. Por quê? No mundo de Star Trek, que na minha opinião é o mundo maravilhoso, ideal, que todo mundo acha o seu propósito, é sensacional. No mundo ideal, as pessoas são iguais, é horizontal. A gente está cada vez mais horizontal, menos hierarquia e mais democracia, todo mundo podendo falar. Só que se você não tem habilidade de negociação quando o mundo é horizontal, você não consegue nada. E se você não tem habilidade de negociação diplomática e habilidade verbal para conduzir essa negociação, você pode ter melhor ideia, você não consegue expressar aquela ideia para aquilo virar um resultado comum. Então, nesse sentido, a gente deveria ter o quê que a gente devia estar aprendendo desde pequenininho? A negociar, habilidades verbais, como a gente estruturar uma pergunta, porque quando eu estruturo a pergunta, a gente está falando de habilidades verbais, não é? De negociação, eu tenho que respeitar você, que é o que não está acontecendo. Hoje a gente está com uma gritaria de todo mundo que quer fazer, quer isso, quer aquilo. E aí ok, o que eu quero é importante, mas o que você quer também é. Não existe sustentabilidade sem a gente considerar todos. E além disso, tem um outro problema. Por que a gente está tão horizontal? Porque a gente está conectado. Quando a gente está conectado, todo mundo tem voz, todo mundo em algum grau é impactado. O que eu falo impacta você. Então, por exemplo, antigamente, se eu falasse alguma coisa, aqui não que a gente está num programa que tem uma super audiência, rádio, mas vamos pensar eu como uma pessoinha, né? Eu falava alguma coisa, quantas pessoas que eu impactava? Pouquíssimas. Hoje, mesmo que você não tenha muitos seguidores nem nada, você falou alguma coisa, aquilo tem o potencial de impactar todo mundo, está todo mundo conectado. Então, hoje, os nossos atos têm muito mais consequências, atos e palavras. E eles impactam pessoas de formas diferentes. Então, você considerar todos passa a ser uma necessidade premente na humanidade. Não pode ser só alguma coisa que é legal porque a gente é bonzinho. A gente é bonzinho, a gente tem que estar todo mundo, mas é necessário como fundamentação para que a gente continue existindo. Então, veja como vem tudo conectado. A gente está falando de IA, mas a gente está falando também de humanidade. A gente precisa do quê? De habilidades onde a gente consiga se relacionar com outro humano. Tanto quando a gente fala de engenharia de prompt, eu acho engraçado, né? Porque todo mundo quer saber de engenharia de prompt, que é assim como se fosse o santo grau, né? Se eu souber engenharia de prompt, o humano adora isso, de ter uma fórmula mágica que nós vamos resolver o mundo, né? Então, a engenharia de prompt vai resolver. Gente, engenharia de prompt é saber perguntar. É saber perguntar para alguém, é saber não só perguntar, mas depois avaliar a resposta para perguntar de novo. Quem é bom nisso já tem sucesso na vida porque você faz isso com seus pares. Você já faz isso. Eu brinco assim. Se eu chegar num ambiente que todo mundo fala de, por exemplo, moto, eu não entendo nada de moto, sinto muito. Para quem gosta de moto, eu sinto muito. Eu entendo Star Trek, tá? Mas de moto, não. Então, se eu chegar num ambiente que as pessoas estão falando de moto, eu não tenho nem como começar a conversar. Para eu me relacionar com essas pessoas, imagina que elas sejam muito importantes para mim, porque eu estou montando um negócio nessa área. O que eu vou fazer? Isso é engenharia de prompt. O que eu vou fazer? Eu vou aprender um mínimo sobre aquela área, para adquirir repertório, ver quais são as coisas importantes daquela área, conversar com algumas pessoas que vão me educar naquela área, para depois eu começar a entender o que eu posso, até eu chegar no nível. Não é assim que a gente faz? É a mesma coisa, a engenharia de prompt é basicamente isso. Eu posso fazer isso com o ChatGPT, qualquer um de vocês aí. Na área que você já é expert, você já chega tacando o pé na porta. Você já começa perguntando com super grau de detalhamento. A área que você não conhece, você tem uma oportunidade gigante hoje com a IA de conhecer qualquer área fazendo isso. Olha, é o seguinte, ChatGPT, ou Gemini, ou Copilot, ou whatever, qualquer um deles. É o seguinte, me explica isso como se eu fosse uma criança.
Aí depois pergunta, me explica a lógica do que você me explicou. Me explica de outra maneira. Agora que você me explicou esse caminho, qual é o próximo passo que eu dou? Como que você pode me ajudar a aprender tal coisa, a melhorar aquilo que eu já sou bom? Como é que eu posso perguntar para você algumas coisas para você me ajudar? Ou seja, dá para você ir galgando todas essas etapas, mas o que é isso? Engenharia de prompt. Só que em vez de uma pessoa que você tem do lado de lá, você tem uma máquina que está trazendo as informações para você, inclusive que você questiona. Quando você está tateando numa área, e aí você começa a perguntar para 2, 3 pessoas, certo? E aí quando uma pessoa fala diferente da outra, sua antena não fica assim, opa, tem algo discrepante aqui. Esse cara está falando que é assim e aquele outro está falando que é assado. Você começa a pesquisar mais. Com a IA generativa é igual. Ela é um monte de conhecimento, de um monte de área, com um monte de opiniões também. Então você vai ter que... Você percebe que é a habilidade humana, é isso que a gente tem que ter? E é uma habilidade que vai te ajudar a navegar no mundo horizontal, a negociar, a entender a lógica do outro, entender o contexto do outro, e vai te ajudar também com as máquinas a trazer o máximo que você pode trazer de lá e se precaver contra isso, né? As profissões que estão na linha de frente e vão cair primeiro. Todas que fazem qualquer coisa repetitiva mental. Eu brinco que assim, ó, se você... A gente já falava das mecânicas, né? Mas se a gente pegar agora qualquer profissão que você conseguir explicar o que você faz de uma forma muito fácil, provavelmente a máquina consegue fazer, porque ela cognitivamente já consegue dar esse passo a passo, né? Outra coisa, a máquina está indo muito rapidamente também nas habilidades de visão, por exemplo, computacional. Então, por exemplo, analisar radiografia ou a IA generativa, de simular, de sintetizar. Então, dubladores. Eu fico triste, porque realmente você tem... É uma arte, é dificílimo de fazer. Agora, se você pegar quantas coisas no passado que eram difíceis de fazer e que, quando a gente entrou com o computador, foi fácil. Vou dar um exemplo para vocês de uma, tá? Tem uma área chamada Desktop Publishing, né, que é você fazer os originais para imprimir livros. Em 1997, até 1997, 98, antes de a gente ter as impressoras lasers, sabe como é? Por que a gente fala copy-paste, né? A gente cortava coisas, as letrinhas todas, montava num papel especial, fotografava aquilo virava a matriz para você poder imprimir qualquer coisa. Fosse um anúncio, dava um trabalho enorme. Se você quisesse fazer uma página bonita de anúncio, com vários tipos de fontes e vários tipos de cores, você tinha que fazer todas essas artes separadas, cortar, colar, montar aquilo, fotografar em 4 cores, 4 fotos, para você poder depois imprimir, às vezes, uma cópia só daquilo, para você colocar em algum lugar. O que acontece quando vem a impressora laser e o software de editoração? Todo mundo aí pega qualquer, Photoshop ou qualquer software de edição de imagem, você monta uma página que você quiser em 2 segundos. O que aconteceu naquela época? Os caras que eram profissionais daquilo ficaram loucos. Como assim? Qualquer um. Aí que veio a história dos sobrinhos, né? Qualquer um pode agora fazer isso? Pois é, qualquer um pode fazer. Quem vai fazer aquilo faz com a mesma qualidade que um cara que sabia fazer peso na página, escolher fonte, uma pessoa que sabia analisar cores? Não faz. Mas muita gente faz. E muita gente começa fazendo no seu dia a dia. E vai aprendendo. Então, fotografia, antes da gente ter as máquinas de... o cara tinha que ser assim. A pessoa tinha que ser... Agora é igual várias das profissões que fazem coisas que antes só uma pessoa super qualificada fazia. Dava um trabalho enorme de fazer. Eu estava vendo, por exemplo, né, várias coisas. Eu estava vendo desenvolvimento hoje, estava numa reunião, e uma pessoa estava contando que lá em Stanford, um jogo que demorava 6 semanas para ser feito, por 6 pessoas, agora uma pessoa faz em 2 horas, usando a IA generativa, para código, para várias coisas. Então, o que a gente está falando? Se é um cara que entende da área de jogo, entende muito bem, era um desses da equipe, ele vai conseguir fazer, e talvez consiga fazer até melhor do que aquilo. Não adianta brigar com isso, não, porque você vai perder. Uma experiência que a humanidade tem, e eu falo isso toda vez, tudo que pode ser automatizado será. Tudo que pôde ser automatizado foi. E por quê? Porque quando você automatiza, você barateia, o custo vai para baixo, você muitas vezes melhora a precisão,
e aumenta a produtividade. Então, o que acontece? O humano acaba buscando aquilo que é o mínimo de esforço, ou seja, mais barato, que tem melhor qualidade, ou produtividade, ou precisão. Então, se você pegar vários dos processos que a gente tem hoje de plataformas que utilizam pessoas, né? Então tem uma discussão enorme, por exemplo, Uber, tem discussão sobre Airbnb, tem discussão sobre iFood, que às vezes as pessoas são exploradas ou não são, qual é a condição de trabalho, etc. Mas por que continua funcionando e continua indo? Porque, no geral, tem um monte de gente que quer que funcione, porque a minha corrida fica mais barata quando eu vou para tal lugar, porque eu tenho alguém que entrega comida na minha casa, porque eu tenho... E aí, ao longo da história da humanidade, o que foi feito? Num primeiro momento, tem um monte de injustiças que a gente viu que acontecem. Num segundo momento, você vai vendo essas falhas e vai tentando corrigir. Por quê? Aquilo vai continuar e a gente tenta tirar aonde aquilo está pegando e está sendo injusto com outras pessoas. E é assim que vieram várias leis que a gente conhece hoje. Então, nesse sentido, todos os trabalhos que fazem coisas repetitivas, que a máquina fazia, por exemplo, quem avalia contrato, quem olhava um contrato para conciliar com outro, quem faz tabela, vários desenhos básicos, a IA hoje faz muito rapidamente com um prompt, assim, tanto que se você for olhar as plataformas que vendem imagem, hoje elas têm IA dentro para você dar o prompt e ela buscar ou ela fazer. Por quê? Você consegue fazer isso muito fácil no Dali, no Leonardo, tem um monte de plataformas que hoje fazem imagens com prompt. Antes, para uma palestra, né? Eu dou muita palestra, eu tinha que buscar uma imagem. E eu comprava dos bancos de imagem para estar tudo certinho, etc. Gente, às vezes eu gastava 1 hora buscando a imagem que eu quero, porque você tinha que dar as palavras-chave no banco de imagem, às vezes a palavra não trazia a imagem que você quer, às vezes a imagem não está exatamente do jeito que você quer, você tem que adequar. Ou seja, tem um trabalho ali para você fazer com excelência. Hoje, uma boa parte dessas imagens que estou fazendo, que são genéricas, né? Porque às vezes eu estou dando uma palestra, outro dia eu fiz uma palestra para um pessoal que é produtor de café, e eu queria uma imagem de uma pessoa no alto de uma montanha, com uma xicrinha de café, tomando para poder falar sobre... E aí, você não acha, é muito difícil de achar uma imagem tão específica. Eu fui pro Dali e ele fez. Só que tem um enviesamento, porque toda vez que você colocar que você quer uma pessoa, ele coloca sempre um homem naquela situação. E aí eu sempre mudo quando eu quero, no caso eu queria uma mulher, então eu falei, eu quero essa imagem com uma mulher tomando café no alto de uma montanha. Mas esse enviesamento também é porque a gente tem um monte de dado que é enviesado do passado. Ela acaba obedecendo o que ela viu ali no passado. Ela aprendeu com isso. Então, quando ela aprendeu com isso, ela repete isso. A gente tem que corrigir, que é uma das discussões que a gente tem agora, né? Não pode deixar o enviesamento acontecer nas plataformas que automatizam. Por quê? Vai automatizar viés, vai aumentar o viés, vai piorar o viés. É porque ela aprendeu com viés. Né? Ela aprendeu com viés. Tanto que, às vezes, as pessoas falam, não, mas agora a IA tem o potencial de resolver todos os problemas do mundo, que a gente agora tem, e realmente tem, inclusive eu estava lendo que, na parte de pesquisa especialmente, né, que não é a IA generativa, mas todos os tipos de IA, ela consegue analisar hoje, com muito mais velocidade, volume de dados, etc., os nossos padrões cerebrais. Ela busca padrões e entender como o cérebro funciona. Tanto que tem uma esperança de que em alguns anos não existam mais doenças mentais, que você consegue entender como está funcionando, porque hoje muito você não sabe o que está funcionando ou não está funcionando, ou por que está acontecendo aquilo. Então tem assim, na área de saúde especialmente, tem um milhão de coisas. Mas, por outro lado, se você tem as IAs enviesadas, as IAs que não... vai ser ruim. Agora, independente das IAs, vamos fazer uma pergunta aqui. Se não tivesse nenhuma IA no mundo hoje, né, a gente já não tem recurso suficiente para resolver os problemas da humanidade? A gente já tem, para tirar fome, para tirar todo mundo que está em situação de vulnerabilidade. Por que a gente não faz isso? A gente precisa da IA para isso. É o mesmo discurso que vinha, a vantagem de ser mais velha aqui, né? Que eu brinco que para os outros é história, para mim é memória. Eu estava lá, tá? Então, quando começou a web, também era isso. Porque a gente vai ser, todo mundo tem voz, a gente é mais livre, porque a gente pode resolver todos os problemas do mundo. Pois é, a gente resolveu. Então, não é a tecnologia que resolve os nossos problemas, somos nós. E aí, como que a gente está se organizando, se estruturando para resolver esses problemas? A gente precisa, e aí o ideal, até vou dizer, era que a gente parasse a IA um pouquinho, mas não tem como fazer isso, tá, gente? Desculpa, a IA é dado. Então, ela vai continuar evoluindo super rápido, mas a gente tem que se preocupar
resgatar quem não está indo rápido também. A gente teria que ver como que a gente pega todas as pessoas que... E tem, assim, se você pegar as estatísticas, 50% das atividades que são feitas hoje provavelmente vão ser substituídas rapidamente por IA. Tem N estatísticas, N estudos, etc. Então, assim, não adianta brigar contra isso. O que a gente tem que fazer? O que eu posso fazer para eu continuar relevante no mundo de IA? E para continuar relevante no mundo de IA, eu preciso estar usando a IA. Eu preciso saber usar a IA. Aí eu passo para o patamar daqueles que estão produzindo com a ajuda, se ampliando com a ajuda da IA. A gente está vendo aí bastante o Elon Musk em diversos âmbitos aí participando dos debates da sociedade. Uns chamam ele de louco, outros viram fã. Então ele tem a parte lá da SpaceX, que basicamente ele montou o foguete que pousa de ré, baixando bastante o custo. O que viabilizou a Starlink, que é a empresa de internet dele. E ele fala que a Starlink vai financiar a ida a Marte, né? Que ele vai pegar o dinheiro da Starlink para fazer o financiamento para a ida a Marte. Paralelo a isso, ele tem a Tesla, com carros, por enquanto, semi-autônomos, mas assim, a gente está vendo muito próximo da autonomia total do carro, né? Tanto que ele até mostrou a evolução, ele postou um gráfico com a evolução do processamento de inteligência artificial para você poder ler o caminho. E no começo da Tesla era pouquinho. Agora, assim, o que ele consumiu de processamento para chegar onde ele tá, o quanto um carro consome de processamento para poder fazer o caminho autônomo é um negócio absurdo. Então você vê também a evolução. E aí ele resolveu brincar de rede social e comprou o X, né? O Twitter, na época, ele transformou em X. E ele quer transformar numa super plataforma. Primeiro, a gente já tem capacidade disso, né? Mas ele quer acabar com os números de telefone, quer que ele seja uma central de comunicação. E também uma central de pagamento, que ele já falou que ele quer transformar o X. Esse cara é um baita louco ou é um cara legal e necessário para a humanidade? Minha opinião, né? Todo gênio tem a sua dose de louco. Eu acho ele necessário. Eu sou fã do Elon Musk. Eu vou falar por que eu sou fã dele. Se você pegar todos os bilionários que a gente tem hoje, me diz qual desses bilionários que não está sendo bilionário para ele mesmo, que está fazendo alguma coisa que ele está com foco só na humanidade. O único que eu consigo ver é o Elon Musk. E quem conhece a história, talvez ele não tenha tanta capacidade de comunicação verbal, então isso também é um problema que gera crises. Mas, por exemplo, quando você fala do carro elétrico, né? Antes de falar do carro elétrico e falar, né, do que ele causou de mudança no mundo, uma vez eu vi uma entrevista dele que perguntaram para ele assim: e se você falir, né? Porque vira e mexe ele faz realmente apostas, ele taca tudo numa coisa que ele acha que aquilo é a próxima que tem que ser resolvida, né? Lembra que tem futurismo, lembra que quem sabe enxergar sinais sabe para que lado que tem que ir, né? E aí ele falou o seguinte: eu sempre considero que eu já estou quebrado. Então, o que vier é lucro. Eu ponho para que aquilo funcione. A minha meta é que aquilo funcione. E aí, quando você vai ver a história dele, independente de onde ele veio, porque também as pessoas pegam toda... porque a família dele veio de Minas, ou veio né, tinha mina na África, etc. Uma das coisas que a gente aprende é julgar a pessoa por ela, não pela família dela, né? Porque a gente vamos julgar por ele. E ele, se você pegar, por que o carro elétrico surgiu, né? E eu sei porque eu estou estudando carros elétricos e futuro da energia com muita vontade, até para todo mundo que está aqui. Sem energia não tem vida. A vida depende de energia. Então, você descobrir fontes de energia que são renováveis, fontes poderosas de energia, é necessário para que você consiga fazer qualquer coisa extraordinária. E aí, o que acontece? Qual é o grande problema que a gente tem no planeta que ele viu, sei lá, uma década e meia atrás? Aonde que está a poluição e os problemas principais? Se você olhar a pizza, o gráfico pizza, né, de o que cada coisa polui ou traz de problemas para o meio ambiente, o transporte tem mais de 50% dessa pizza. E aí, qual é a coisa que era mais fácil de consertar nessa história do transporte? É o carro elétrico.
Então ele investiu tudo que tinha para que você tivesse carro elétrico. Por causa disso, não, a gente, até para deixar claro, não foi o primeiro carro elétrico do mundo. O primeiro carro elétrico do mundo, ele surgiu na mesma época que o carro a combustão, no início do século passado, tá? O primeiro carro elétrico do mundo estava lá, não deu certo por N limitações, a gente não tinha tecnologia na época. Até outro dia eu estava lendo que o Gurgel, que era um carro brasileiro, também tinha os carros elétricos. Agora, o carro elétrico, antes dele, da Tesla, era muito focado em performance, utilidade, carros feiões, né, que não tinham... E aí ele colocou tudo que ele tinha para fazer a Tesla, e o que acontece quando você transforma o carro em carro elétrico? Ele não polui, né? Então não tem barulho, não polui nem auditivo e nem o ar, não gera efeitos colaterais no ar. Só que assim, imagina a pressão da indústria de carro a combustão, que já está estabelecida, uma cadeia inteira estabelecida, contra... Então você pega uma pessoa que resolve colocar naquilo, e por causa do carro do Tesla, do primeiro e depois os vários outros modelos, e toda essa evolução, porque ele está evoluindo com a tecnologia, você modifica toda uma indústria, inclusive toda a indústria de carro a combustão. Hoje tem os híbridos, e está migrando em alguma forma para o carro elétrico, e você tem uma transformação positiva. Só tem o lance da bateria, né? Que a fabricação da bateria ainda emite muito carbono, né? Então, a fabricação da bateria é um problema. Agora, o que fazer com a bateria depois está sendo resolvido, porque dá para você utilizar as baterias que não são utilizadas mais no carro para outros tipos de utilização. Inclusive, quando você fala da cadeia de produção de um e de outro, comparativamente, é bem menor da bateria do que para toda a cadeia de petróleo que você faz a extração e transporta, porque tem os rastros também de transporte disso, para você chegar onde você está. Agora, se a gente pegar, imagina que fosse igual, de igual para igual, né? Você não emite os problemas depois no continuamente, mas o carro elétrico, ele é um software. Ele não é composto de trocentas mil peças. Então, a manutenção, todo o processo... É que a gente não consegue ter o carro elétrico puro em lugares que não tem infraestrutura. Mas se você pegar Japão, já mais de 10 anos que eles estão, a Escandinávia inteira. Então, eu estou falando só de um recorte. Quando ele mudou da casa dele lá de 50 milhões de dólares, que ele foi para um container, o container são as casas que... Não sei se chegou a ver esses módulos, mas esses módulos são totalmente sustentáveis, inclusive com energia solar, que você já carrega o carro se você quiser, né? Então você não teria ciclos. Quanto mais longe você está da fonte de energia, mais desperdício você... Eu sou engenheira civil, né? Então a gente, quando falava de barragens, quanto mais longe a barragem está para você fazer distribuição até chegar nos centros, a energia dissipa ao longo desse processo. Então quanto mais próximo você estiver, mais direto, melhor é o consumo a aplicação da energia. Então eu estou falando de uma das coisas. Agora você pega Starlink, que está em cima de um monte de lugar e dando internet para todas as pessoas. Tem um livro do Freeman Dyson, lembrei o nome dele, que era um dos caras físicos ingleses. Em 2001, ele escreveu o livro O Sol, o Genoma e a Internet. Eu li na época, fiquei encantada com esse livro. Estava de férias na praia, passei na livraria, vi o livro, comprei. E o que ele falava? Quais são as ferramentas de revolução no mundo? O Sol, o genoma e a internet. Por quê? Se você tem energia, que é o Sol, distribuída para todo mundo, se você tem a edição genética, onde você pode melhorar a vida, e você tem a internet, que todo mundo pode ter acesso a tudo isso, a gente passa para um outro patamar. Qual é o problema? Isso não é distribuído igual para todo mundo. Então, o que acontece? Nem todo mundo tem Sol, e agora a gente tem fontes de energia. O genoma, se você começar a editar de maneira a ser melhor para a humanidade, normalmente quem edita é quem tem poder. Olha, o cara está falando isso 25 anos atrás, tá? E ele já, assim, cabeça... é só quem tem poder. Então, se você começar a ter pessoas editando genético que têm poder e as que não podem, não editam, você cria duas raças humanas que vão começar a brigar por espaço no planeta, porque você evolui várias vezes essa daqui não evolui. E quando a gente fala da internet... Uma das questões que ele trazia tá bom, então tem internet para todos, onde tem internet, onde não tem? Como é que faz com a África? Como é que faz com o interior do Brasil e os outros lugares? Você aumenta ainda mais o gap. Então, se você pegar, eu tive em Madagascar ano passado de férias. E aí, quando as pessoas vêm para mim e falam, não, hoje quem é pobre está muito próximo de quem é rico, porque a infraestrutura é igual para todos. Não, não, não
e não. Vai para Madagascar para você ver. Uma ilha isolada, muitas pessoas lá, a maioria, a grande maioria, não tem nem esgoto. Então, é 20% esgoto no país inteiro, 40% na cidade, não tem estrada, não tem internet, é raro você ter internet, mas é difícil. E as pessoas não têm celular, elas não têm água, não têm celular. E aí, quando você tira foto, inclusive, de algumas delas com elas vêm correndo para você tirar foto, etc., o guia pede para você mostrar para elas se verem no celular. Então, a gente está falando... não é esse mundo que a gente está vendo aqui, a gente é uma bolha, a gente ainda não está... tem muita gente que não tem acesso a isso. Aí, voltando, né, para o nosso fio da meada aqui, o que acontece? O que você precisa para que todo mundo tenha acesso? Internet em volta do planeta. Acessível para que todo mundo possa ter. Então, só para falar de algumas coisas, ele não é perfeito? Ninguém é perfeito, né? Não conheço ninguém perfeito. Mas o que eu vejo das intenções e da forma, e eu procuro julgar com os meus parâmetros além da aparência ou da forma de falar, mas pelas ações, pelos resultados. Lembra que eu falei, né? Resultados são... E o que a gente vê? Ele impulsiona uma transformação positiva em muitas áreas. Então, e faz com que o ecossistema naquelas áreas se mexa para ir para um caminho que é melhor para a humanidade de maneira geral. Então, nesse sentido, eu gosto muito das iniciativas dele, apesar dos deslizes de comunicação ou eventualmente... E assim... Eu gosto muito daquela coisa da Bíblia, né? Atira a primeira pedra quem é perfeito, quem não tem nenhum erro, né? E assim, o que é a sua intenção e como que você está obtendo resultados. E eu tenho visto resultados que são muito bons, gerando uma mola, né? Que vai impulsionando toda uma rede, todo um ecossistema de maneira positiva. Boa. Você falou de pensamento crítico, que ele... não necessariamente existe, mas a gente precisa muito dele, principalmente nesse universo agora com inteligência artificial. De forma resumida, o que é pensamento crítico e como eu obtenho pensamento crítico? Ótimo. Bom, primeiro, pensamento crítico é o software que faz você pensar. Se você não tem pensamento crítico, provavelmente você não está pensando direito. E se você tem pensamento crítico, você começa a ter resultados melhores, que você começa a pensar melhor. Então, se a gente for comparar inteligência com pensamento crítico, inteligência é a força bruta. É como se você tivesse um hardware, você nasceu com aquilo, né? Então, é a capacidade que você tem de pensar. O pensamento crítico é o software que faz aquela força bruta pensar direito. Então, a comparação, pega um computador super poderoso. Se ele não tiver um software bom, o resultado é ruim. Pega um computador super poderoso e coloca um software bom. O resultado é bem melhor, certo? Então, é o software, pensamento crítico. E aí, quando a gente fala do pensamento crítico, ele tem que ser instalado. Não vem com a máquina, a inteligência vem, tá? Então, a gente nasce, biologicamente, já vem em algum grau inteligente. O ser humano nasce inteligente, você herda a quantidade de inteligência. A gente pode falar que tem uma quantidade, mas você herda a sua inteligência. Tem 9 tipos de inteligência, do Gardner, etc. Mas, independente disso, você herda a inteligência do pai e da mãe, né? Então, você tem... vem no seu DNA um grau de inteligência. O pensamento crítico tem que ser educado. Você não nasce com ele. Então, o pensamento crítico, ao longo da sua vida, você tem que aprender. Por quê? Ele envolve competências que são necessariamente configuradas, ou você pode até intuitivamente, uma ou outra, perceber que tem, mas você não vai conseguir ter o poder e construir o pensamento crítico de maneira ampla se você não tiver aprendizado. Inclusive, um dos pilares do pensamento crítico são valores humanos, ética, moral. Isso é aprendido. Se você não aprende isso, você não vive em sociedade. Aliás, esse pilar, só para a gente... Eu vou falar dos outros 4 pilares, tá? Rapidinho. Mas esse pilar... Por que a gente precisa de ética? Porque quando você tem uma pessoa que você ama, né? Então, se pegar uma relação mãe-filho, ou seja lá quem for que você ama, muitas vezes você não precisa instalar ética em ninguém, porque você vai fazer tudo por aquela pessoa. Você vai querer que ela esteja bem. Você já vai, naturalmente, onde existe amor, você já tem aquela vontade natural, que já está configurada em você, de fazer tudo de bom para aquela pessoa, para que você conviva bem com ela. Aonde não tem amor, você acabou de conhecer uma pessoa, você vive em sociedade, você não ama todo mundo, você precisa de ética para regular. Ou seja, a ética é o substituto do amor. Onde não tem amor, tem que ter ética para que a gente continue se relacionando de forma sustentável. Então, você precisa aprender.
Desde pequenininho, por isso que a gente tem a escola, tem pais, tem a sociedade, ensinando como é que a gente faz. Senão a gente volta para aquela selvageria que era lá atrás, de um mata o outro e vamos fazer a lei do mais forte. Então, esse é um pilar que tem que ser aprendido. Os outros 4, veja como você precisa aprender. O primeiro deles é questionamento. Saúde. O primeiro deles é o questionamento. Questionamento é fundamental aprender a questionar, porque senão você não fica, você não tem uma estratégia ou um recurso que é o questionamento. Você vira uma pessoa que é confrontador. Você fica, muitas vezes o questionamento é usado como confronto e não como busca da verdade. Então, se a gente for olhar o questionamento, e aí é o questionamento de Sócrates, eu trago isso no Liderando o Futuro também. Para questionar, você tem vários, que a gente falou do prompt aqui, você tem que ter repertório, você tem que entender do outro, você tem que saber o que você quer com o questionamento. Você sempre que pergunta alguma coisa, você tem uma intenção de obter dados para melhorar aquilo que você sabe para fazer a próxima. Tanto que Sócrates falava que o questionamento é o instrumento da busca da verdade e da justiça. Você não para, né? A gente tem aquela a metodologia técnica dos 5 porquês, achar a verdadeira causa, a causa raiz daquilo que você tem que solucionar. Hoje está cheio de gente solucionando o problema errado porque não tem pensamento crítico. Então, o primeiro pilar é o questionamento, o ceticismo de duvidar de tudo. Imagina se isso não é necessário hoje, né? Questionar tudo, perguntar tudo de uma forma amável. Então, ceticismo amável. O segundo pilar é a gente ter a humildade de entender que todos nós temos vieses cognitivos. Todos. Você é humano e você tem viés cognitivo. O que é o viés cognitivo? É uma forma que o nosso cérebro pensa rápido. Tem o livro do Daniel Kahneman, quem quiser, o Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, que ele fala muito sobre isso. Ele é um dos papas, né, desse assunto e descobriu vários vieses. O que ele fala? O que o viés cognitivo faz? Ele faz a gente pensar rápido, porque na época das cavernas a gente tinha que pensar rápido para alguma coisa para a gente não morrer. Só que isso não funciona de uma maneira legal hoje, porque hoje a gente não vai morrer se a gente não fizer determinados tipos de coisa. Então, um exemplo de viés cognitivo é quando a gente aprende pouquinha coisa e a gente acha que sabe tudo. É Dunning-Kruger. Tá cheio de gente que aprendeu nada de uma área e já virou expert na internet. Isso acontece as várias ondas. É por isso que os hypes estão tão rápidos. Qualquer pessoa que começa a aprender, se ela aprender um pouquinho mais, ela vê quanto que é difícil qualquer área. Qualquer área que você imaginar, ela tem as dificuldades. Então, e a internet ajuda a gente a vários desses vieses. Também falo bastante disso no Liderando o Futuro. Então, se você sabe isso, se tem consciência disso, tem que aprender vieses. Se você não aprender, você não sabe quais você tem. E aí, quando você pensa errado, você não duvida de você. Então, quem sabe que existem vieses cognitivos, quem é a primeira pessoa que você duvida quando você pensa? Você mesmo. E como é que eu corrijo os vieses cognitivos? Convivendo com pessoas diferentes, por isso que a diversidade é importante. Não é porque a gente só é bonzinho, porque eu não consigo pensar direito sem diversidade num mundo que é complexo, tá? Eu não consigo tirar os meus vieses sozinha, eu preciso do outro. Eu até brinco, quem é o maior tirador de vieses da gente? A mãe. Você acha que está fazendo tudo maravilhoso, vai lá sua mãe e ela não está legal isso aqui, né? Ou seja, os pais têm essa obrigação de ajudar a gente a enxergar que a gente é enviesado e que a gente precisa ver o ponto do outro, né? Ou seja, viés cognitivos, a gente tem que superar, tentar superar ao máximo, né? Todo mundo é enviesado, a gente tem que tentar superar para pensar direito. Por isso que equipes, tem vários estudos que comprovam isso. Equipes que são diversas têm resultados melhores. Porque elas têm menos vieses, óbvio, né? E além disso, elas têm mais repertório, que eu vou falar na sequência. Terceiro pilar, que eu falei um pouquinho aqui, é lógica, argumentação e retórica. Tem que aprender. Argumentação e retórica está ligado com a linguagem. Linguagem você aprende, então não tem jeito. E lógica, se você não aprender lógica, consequências, causalidades, etc., você não consegue entender o funcionamento das coisas. Quarto pilar, repertório. Sem repertório, não tem alimento para o cérebro, não tem o que pensar. Então, ou seja, você fica muito limitado no seu pensamento crítico, e aí vai a crítica de quem não tem repertório, ou não tem diversidade, ou não faz o questionamento, né? Por quê? Se você fica limitado, você só olha o seu quadrado, você não está vendo a verdade, você não está vendo o todo, você não está vendo a justiça de Sócrates. Você está vendo só um pedacinho daquilo. Qual a chance daquele pedacinho estar errado? Gigante, né? Você precisa ver todas as facetas de um problema para você conseguir ter a melhor solução. Então, repertório, como é que eu adquiro? Eu adquiro estudando, eu adquiro tendo experiências, mas por mais que eu estude e tenha experiências, eu nunca vou ter todo o repertório do mundo. Então, como que eu melhoro meu repertório?
com diversos. Ou seja, diversidade, a gente tem uma soma de repertórios distintos. Quanto mais diverso, mais distinto o repertório. Você pegar os meus amigos que são engenheiros e eu faço uma reunião só entre nós, amigos engenheiros. O que você acha que é o repertório e qual é o papo? É aquilo. Agora, pega o repertório, junta amigos que são engenheiros, artistas, designers, programadores, crianças, pessoas que são mais velhas, pessoas que são mais maduras, vários tipos de cultura, pessoa que vem de outro país, pessoa que... Uau! Os assuntos vão ser uma coisa maravilhosa, vão cruzar, vai ampliar infinitamente aquele repertóriozinho fechado que a gente ia ter. Então, repertório. E, por último, é a parte humana que eu já falei. Então, imagina, isso é o software. Você tem que configurar. E é o tempo todo, gente. Porque se a gente tem vieses, eu tenho vieses. Tem vieses que surgem. Por exemplo, Google Effect é um viés que surgiu depois que a gente começou a fazer busca. O que esse viés faz? Ao invés de você guardar coisas na memória, você não guarda. Quem sabe o número de telefone é de 3 pessoas? Você não sabe. Não sabe. Ninguém sabe. Por que você não guarda? Porque você sabe que tem um lugar que você vai buscar e vai achar isso muito facilmente. Então, antes, eu sou da época que se você não decorasse os números, você não falava com as pessoas. Ou você tinha que pegar um caderninho ali para consultar. Você não tinha uma facilidade de fazer essa consulta. Então, a gente vai mudando, os vieses vão mudando também. Então, quando você tem essa consciência, eu preciso o tempo todo estar em xeque. Eu estou me checando o tempo todo. Eu estou melhorando meu repertório o tempo todo. Eu tento ver se eu estou lógica, como é que está a minha argumentação e retórica. Então, se você falou da habilidades de comunicação, não só verbais, mas todas as outras, né, estão relacionadas com essa área. Como é que eu estou? Eu consigo dialogar com você num mundo complexo, onde a gente tem tantos saberes? Será que eu consigo trazer o meu, você traz o seu, e a gente acha um ponto comum? É só por meio disso, não tem outro caminho. Então, todo dia, quais os vieses? Será que eu consigo melhorar o meu questionamento? Será que eu consigo perguntar melhor? Para você ter uma ideia, desde que surgiu o ChatGPT, que aí é uma experiência que eu posso fazer, porque assim, antes do ChatGPT, para eu melhorar meu questionamento, o ChatGPT e todas as outras que vieram depois dele, né? Eu tinha que ter alguém para conversar. Não é toda hora que você tem alguém para conversar. E muito menos alguém para conversar que seja interessado ou especializado no assunto que você quer. O que você faz a partir da hora que você tem essas ferramentas? Eu converso o tempo todo. Você acha que eu melhorei ou piorei minhas habilidades de questionamento? Piorou. Não. Não, você melhora porque você pratica. Isso. Não, você vai praticar, total. Isso. Não, mas pelo fato que eu falei piorou, é porque você acaba se acostumando que a informação tá sempre lá, você acaba no guarda. Sim. É o Google Effect. É o Google Effect. É o Google Effect. Você conta com aquilo. Aí eu fico perguntando, imagina daqui a um tempinho, se a gente não tem isso para perguntar, né? Hoje, se você não tem conexão, você está operando metade da sua capacidade ali. Isso vai ser cada vez maior. Por isso que eu acredito muito que no futuro a gente é um híbrido de tecnologia e a gente, cada vez mais. A gente não vai conseguir... Hoje a gente já é, tá? A gente não é tão explícito, mas se hoje você, por exemplo, não tivesse eletricidade, ninguém mais fala da tadinha da eletricidade. Ai, a gente fala dos chips que alimentam a IA, mas a gente esqueceu da eletricidade, né? Mas sem eletricidade, vários dos processos... Aliás, não funciona nenhum dos outros processos, né? Eletricidade ou energia solar que vira eletricidade. Gente, se não tivesse eletricidade no mundo hoje, várias das coisas não funcionam mais. A gente não tem mais como funcionar banco, sistemas. A gente não tem aquecimento em vários lugares, refrigeração. Tem lugares no planeta que só são habitáveis porque a gente tem energia. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui, o humano, a cada passo evolutivo, a gente fica mais intricado ali com a tecnologia, né? Vai ficando cada vez mais simbioticamente interdependente. E isso pode ser bom, óbvio, se a gente, né, souber lidar com isso, e pode ser ruim, porque se faltasse tecnologia, falta perna, né? Falta formas de a gente atuar. Mas isso não é novo também, tá, Yuri? Se você pegar a história da humanidade, não sei se é que eu adoro visitar civilizações antigas, lugares que são ruínas de civilizações antigas, na realidade, né? E aí a pergunta, e tem vários documentários sobre isso para quem quiser depois, os questionamentos. Por que uma civilização que naquela época foi tão avançada, né? Por que ela colapsou? Normalmente, ela não conseguiu ser sustentável com a tecnologia que trouxe ela até ali. Então, se você pegar, por exemplo, Angkor Wat no Camboja, dá uma olhadinha, quem quiser, na internet para ver que interessante. Inclusive, tinha um secretismo lá de budismo com hinduísmo, 1 milhão de pessoas, eu estou falando do ano 1000, tá? Era incrivelmente, um complexo, é maravilhoso, as ruínas são maravilhosas, imagina o que devia ser aquilo na era que era, né, fervilhante.
E por que que aquilo é a teoria, né, de que aquilo colapsou? Porque você tinha tecnologia, para ter muita gente vivendo junto, você tem que ter saneamento, você tem que ter água, você tem que ter várias coisas, e eles tinham essas tecnologias. Só que muita gente junto significa também o quê? Consumir recursos, você precisa de alimentação. E aí, se você consome os recursos que estão em volta sem consciência de ecossistema, o que que acontece se você começa a consumir toda a vegetação? A chuva modifica, não chove mais. Se não chove, não tem água. Se não tem água, não sustém vida, né? Você não consegue ter vida. Então, muitas teorias o lugar passa a ser insustentável e acaba sendo abandonado por questões da mesma tecnologia que estava ali, ela não sustenta mais, não consegue mais ser base para tudo, não funciona mais. Eu fico pensando às vezes, né? Uma vez dei uma palestra, uns 10 anos atrás, na Campus Party, quando a gente está falando muito de dados abertos, a gente está falando muito da necessidade de dados estar disponíveis para todo mundo, etc. E aí, um questionamento que eu fiz até nessa palestra, eu falava assim, olha só, imagina que deu uma pane e ninguém mais tem computador. Onde estão nossos dados? A gente consegue ler os dados que estão... Não. Mesmo que você tivesse o computador. Imagina que a gente não tem mais os softwares que leem os dados que estão no modo binário. O ser humano não consegue ler direto mais os dados que estão ali. A gente consegue ler o livro. Esse código a gente domina, né? Pelo menos a gente agora. Quem não domina esse código também não consegue ter acesso aos dados. Então, o domínio do código que estrutura uma civilização, ele é fundamental para que você continue operando naquele patamar. Senão, todo aquele conhecimento faz o quê? Desmorona. Então, é interessante quando você pensa nisso, né? A gente está indo... Quais são as formas sustentáveis que a gente vai evoluindo junto com a tecnologia para que a gente continue existindo de forma simbiótica com ela e com uma vida cada vez melhor para todos os humanos, né? O tempo acabou já, que você vai precisar ir para outro compromisso. Mas fala rapidamente qual livro você gostaria que tipo, divulgar para a galera, falar, isso aqui é interessante para isso. Ah, tá bom. Aí eu vou falar dos meus livros, 3 livros, mas vou falar a ordem, que se você quiser comprar e ler. O primeiro é o Liderando o Futuro. Por que é o Liderando o Futuro? Porque ele trata dessa parte estratégica de você conseguir enxergar o futuro, tanto que a primeira parte é visões, a segunda é estratégia. Então, como é que a gente faz uma estratégia ágil de inovação? E a terceira parte são as habilidades necessárias para isso, e eu foco no pensamento crítico. Entendendo isso, aí você tem 2 livros para você dominar a tecnologia, que é necessária para você fazer essa transformação digital, para essa tecnologia, né? Aí a gente tem o Você, Eu e os Robôs, que no Você e os Robôs eu trato de todas as tecnologias que são tendência, o que elas são e como que elas afetam a humanidade. E para onde a gente está indo junto com elas, o futuro do trabalho, como é que a gente está indo para o futuro, e né, os cuidados que a gente tem que ter. E um que é spin-off desse, que é a inteligência artificial do Zero Metaverso. Como a IA é a tecnologia mais poderosa, que é o carro-chefe de várias outras que estão juntas, se a gente for olhar, não é só a IA, mas ela é a que traz inteligência para esse ecossistema. Então eu fiz o livro específico, completo, sobre a IA e os vários tipos de IA e para onde que a gente está indo com ela. Até para a gente encerrar, independente dos 3 livros, que a gente pode deixar como referência aqui, só para as pessoas entenderem da urgência de a gente se requalificar, de entender o que está acontecendo e atuar. Se a gente pegar a primeira Revolução Industrial, ela causou N cascatas de inovação com uma tecnologia, que era a máquina a vapor. 100 anos depois, a gente tem a segunda Revolução Industrial, que foi fundamentada em 2 tecnologias só, que era o carro, o motor a combustão, não só o carro, mas o motor a combustão e a eletricidade. Depois você pega aí mais uns 60, 70 anos, a gente tem a terceira Revolução Industrial, que é fundamentada no computador e mais na sequência da internet. Agora, a gente tem 8 tecnologias que estão confluentes, interoperantes, uma catalisando a outra, para as cascatas de inovação, e isso acelerou desde o ano passado com a IA generativa, que é inteligência artificial, internet das coisas, big data, blockchain, nanotecnologia, robótica, impressão 3D e computação quântica. Se você não entender como que essas tecnologias estão em confluência, se catalisando ali uma a outra, para causar as próximas etapas de inovação, você não está entendendo o que está fazendo o mundo girar, o mundo mudar. E está mudando a configuração. Por exemplo, blockchain, que é o que tem...
Você deve ter visto notícias de cripto, né? No ano passado, retrasado, se falava muito de NFT, se falava muito de metaverso. Gente, a fundamentação das transações todas de cripto, dos NFTs, que é a base, inclusive, para a gente ir para o futuro da internet, é tudo baseado em blockchain. Então, se você não entende o que blockchain faz, não precisa entender tecnicamente, mas tem que entender como que ele impacta as transações, como é que ele impacta o seu negócio, como ele impacta a sua vida no dia a dia. Que aí, quando você entende disso, lembra que eu falei de futurismo? Você entende os sinais de mudança? Você entende o que você tem que fazer para acompanhar isso, para que você vá para o caminho de criar os futuros que a gente quer. Então, isso está no livro Você e os Robôs, essas tecnologias todas. O dia que é a inteligência artificial do Zero Metaverso é só IA, mas para entender a lógica que junta tudo isso, é o Liderando o Futuro. Boa, muito bom. Essa foi Marta Gabriel. E ela é futurista, como a gente falou, e também é escritora. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, viu, Marta? Obrigada, querido. Eu adoro vir aqui falar com vocês. Hashtag tamo junto. É isso aí. Na próxima tem outros assuntos para te chamar para falar, tá bom? Tamo junto. Esse foi mais um Xablau. Valeu, viu, gente? Tchau.